pessoal, tudo bem? Então, dando continuidade aqui às aulas de projeto, né? Vamos falar um pouco aqui do consumo de água, né? Então, a gente tem aqui os consumidores, né? A gente tem 4 tipos de consumidores: o doméstico, industrial, comercial e o público, né? E aí eles vão ter aqui algumas particularidades. E aí a gente precisa aqui conhecer aqui essas particularidades, também ter uma noção também de estimativa de demanda de água para cada um desses setores, né? Então, para o consumidor doméstico aqui, é uma das formas que a gente tem para estimar, a gente pode ter aqui pela atividade, né? Então, vocês estão vendo aqui algumas atividades, e aí o consumo de água, né? Aqui em litros por habitante por dia. Então, higiene pessoal, lavar de utensílios, né? Lavar de roupas. Aqui a gente tem aqui por unidades de habitacionais, então apartamento, residência, unidades habitacionais, mas enfim, unidades, né? Espaços, né? Então escola, internato, escola externato, e aqui está por pessoa, né? Então 200 litros por pessoa por dia, o externato 50 litros por pessoa por dia, e enfim, assim vai, né? E aqui uma outra forma, né? Pela contagem de aparelhos hidráulicos e somatório de vazões. Então você vai contando os aparelhos hidráulicos que você tem nas habitações e vai calculando aqui as vazões. Aí. Lógico, né? Isso aqui para calcular numa cidade aqui não é o formato aqui, porque enfim, né, imagina, né, vocês catarem cada casa lá, contar lá quantas bacias sanitárias cada um tem, enfim, não é um formato aqui. Mas em situações que vocês precisam analisar com mais precisão que isso aqui também é uma forma que pode auxiliar vocês e ter algumas inferências aqui nessas estimativas, né? Bom, aí para comercial aí a gente vai ter aqui em função das atividades, né? Algumas atividades vão gastar mais água do que outras, né? Então vocês vão ver aqui os escritórios, aqui você tem também o consumo de 50 litros por pessoa por dia, né? Os hotéis aí já vai para 120. Tem outros comércios que vai variar o formato, né? A contagem. Então a garagem por automóvel, 50 litros por automóvel por dia. O mercado é por área do mercado. E, enfim, assim vai, né? E aqui vai variando também em função dos que você está tendo atividade. Você tem a lavanderia, né? Aqui o hospital você tem um consumo bem elevado, 250 litros por leito por dia, né? Que é a contagem por leito, né? Aqui tem alguns outros, né? Mas é para ilustrar aqui para vocês, né? E no caso das águas industriais, né? A gente vai ter também as contagens aqui em função de produção, né? Mas aí a gente vai ter oscilações aí também nessa estimativa, que isso aí é decorrente do que? Das características que são singulares a cada planta, né, industrial, né? Então, e aí o que vai entrar em singularidades aí são essas questões aí, né, do que está indo de demanda de água, como é que é utilizado. Então você tem lá usos para dessedimentação, uso para descarga hidráulica. Você também tem aí, jardins aí e tal, mas aí alguns hoje em dia a gente tem mais incorporados aí as captações de água de chuva, que aí são utilizadas para lavagem de calçadas, irrigação de jardins, né? E aí isso já reduz aqui a demanda das empresas. Você tem aí no processo industrial, você tem a água que é incorporada ao produto, então a gente tem ali, por exemplo, indústria de bebidas, né? E alimentos, que incorpora água ao produto. Também água que é utilizada no processo de produção, então isso aí pode ser o que, por exemplo, lavagem aí, de embalagens, aí, por exemplo, que não é incorporado no produto, mas é utilizado no processo produtivo, né? E aí as águas que são perdidas aí que são perdidas por vazamentos, por exemplo, né? E as águas também que são utilizadas em usos não rotineiros, aí quando você tem uma perda de um derramamento de produtos e aí você tem que fazer a limpeza do pátio, por exemplo, né? Então a gente vai ter várias particularidades que vão gerar variações aqui no consumo de água, né? Mas aí em si a gente tem algumas faixas aqui de valores, né? Então vocês estão vendo aqui fábrica de papel, né? Tem uma faixa de valores, curtumes e aqui em função do produto, né? Produzido, né? Que é utilizado então para ter demanda. E aí a gente vai ter, né? Que enfim, algumas atividades vão ter maiores gastos do que outras, né? E isso aí vai estar gerando então o consumo doméstico. A gente tem aí uma certa variação, mas não tão grande, né, entre os consumidores, né? Mas aí o último aqui, o usuário que faltou aqui, né, usa a água para uso público, né? Então que aí a gente tem os edifícios, quartéis, jardins, né,
e demais, né? Mas enfim, como eu estava falando aqui, a gente tem aí que as águas, os consumos de águas aí para uso doméstico tem aí uma certa variação aí que são intrínsecas aos hábitos aí da população, mas isso ainda tem uma variação aí que não é tão grande assim. Mas aí a gente vai ter algumas outras atividades que a gente já viu aqui, né? Elas podem gerar demandas maiores e aí isso vai requerer atenção no dimensionamento do sistema, né? Porque vai gerar vazões singulares que aí são mais consideráveis e deve se atentar, né, no sistema que vai gerar, em algum ponto na rede, vai gerar uma demanda maior do que a demanda média do entorno, né? Então, sei lá, um shopping, uma indústria, né, de papel que vai pegar água da rede, enfim, N coisas aí que gerem vazões aí que são maiores do que o normal, né? E aí por isso que é importante, né, vocês terem essa noção de como fazer essas estimativas aí. Lógico, a melhor coisa é a medição direta, né, de demandas de vazões, mas na falta deles vocês podem pegar esses estudos, essas estimativas aí, as faixas de valores por setor, para ter uma noção aí de quanto que você vai ser necessário para o sistema, né? E aí, voltando ao que eu estava falando do consumo doméstico, né, no caso do consumo doméstico que a gente acaba utilizando, né, mais efetivamente é o consumo de água per capita, né, que é o consumo de água por pessoa, né. Isso vai estar utilizando a leitura de hidrômetros e macromedidores do sistema, né. Quando existirem feitas estimativas aí pelos balanços aí do sistema, né, mas hoje em dia, né, preferencialmente são utilizados os medidores, né. E aí que eu coloco um exemplo, né? Então o hidrômetro, né? Isso aqui é utilizado em cada uma das economias e com isso você faz a estimativa do consumo per capita, né? Aqui eu estou colocando para vocês aí alguns dados aí do consumo médio aí por pessoa de água, né? Dos prestadores. Isso aqui é um dado recente do SNS. O SNS, para quem não conhece, é o Sistema Nacional de Informações de Saneamento, né? Ele tem uma defasagem aí, né? Então esse aqui é o dado de 2018, mas o relatório foi publicado esse aqui em dezembro de 2019, né? Então ele tem aqui uma certa defasagem, né? Porque aí tem que processar, né, tabular esses dados todos, né? Mas enfim, é uma base de dados pública, né, e oficial dos dados de saneamento, né? Então, e aqui a gente tem então algumas informações aí de consumo per capita, né? Então você tem aqui por regiões, por estados, né? E aqui do Brasil. Então no Brasil você tem aqui para 2018 um valor aí de quase 155 litros por habitante por dia, né? Estado de São Paulo, né, que a gente está, 169,3 litros por habitante por dia, consumo de água. Aí fazer só um ressaltar aqui, né? Rio de Janeiro, né, quase 255 litros por pessoa por dia, né? Então bem elevado, né? Aquela história, né, Rio 40 graus, né? Influencia bastante também nesse consumo. E aí o que entra nesse consumo per capita, né, de cada localidade, né? Então, bom, já tinha comentado aqui o caso do Rio 40 graus, né? Primeira coisa, né, condições climáticas, né? Então temperatura. Isso aí, quanto mais quente, aí, mais as pessoas vão acabar precisando de ar, acabam demandando água, usando água para se refrescar. Aí outras coisas também entram, hábitos culturais, né? Então frequências, enfim, frequência de higienização, banho, né? E outras coisas que, enfim, vão utilizar água no dia a dia, certo? E aí, como eu falei, entra muito a questão cultural, questões de natureza da cidade, como é que a cidade se organiza, né? E isso também vai gerar aí, como é que bom, eu volto na questão climática também, né? Mas enfim, medição de água. Então, o fato de você não ter a medição de água, né, você não ser penalizado pelo consumo não racional, né, faz com que você acabe incentivando o maior uso de água, né, generalizado e sem e com desperdícios, né. Então, isso aí, então entra aquele, é aí que entra também o princípio do pagador, né. Então, por isso que isso aí também é importante, né. A pressão na rede também é outro fator importante para aumentar o consumo, né? Se você tem uma pressão muito elevada na rede, assim, na hora que você abre a torneira, a água vai sair com muita pressão, e aí quando ela sai também com muita pressão, ela sai com muita vazão, né? Então sai uma vazão muito grande em poucos segundos, né? Então isso, e aí isso, lógico, né, vai gerar
consumo maior de água. Presença de rede de esgoto, né? Então, quando você tem mais dificuldade de afastar o esgotamento, faz com que você seja mais racional no consumo de água, né? E aí, finalmente, né, o bolso, né, o preço da água, quanto que você paga pela água, faz com que você tenha a ser mais racional ou mais displicente em relação ao uso de água. Então, essas coisas vão influenciar em relação à questão de consumo, né? Além disso, o consumo de água, ela vai ter variações aí ao longo de vários momentos aí. Então, você tem as variações aí anuais, mensais, diárias, horárias, instantâneas, né? E isso aí também a gente deve considerar essas variações aí que ocorrem no consumo de água no dimensionamento do sistema. Por quê? Você tem uma média ali de consumo de água, né, que a gente vê o consumo per capita, né? 160, vai para São Paulo, 169 litros por dia, por habitante por dia. Só que esses 169 litros aí, eles não ocorrem homogeneamente ao longo das 24 horas do dia. Vai ter horários de pico e vai ter horários que não tem nada de demanda, né? E aí, para o sistema, né, assim, isso acaba gerando essa demanda, como eu tinha falado lá nos aulas anteriores, dos reservatórios, né, de serem os tampões. Por quê? Porque aí o reservatório ele acumula no sistema, né, ele acumula água nos momentos que você tem menos demanda de água, né, porque o sistema fica lá produzindo água, ele tem uma velocidade de produção de água, né, você não tem como aumentar a velocidade de produção de água, pelo menos sem perder a qualidade, né, de tratamento, né, mas você não tem como aumentar a velocidade de produção de água à medida em função da demanda da população. Então, assim, a água é produzida numa velocidade constante, né, e ela vai sendo assim nos momentos de menor demanda acumulado nos reservatórios e no momento de maior demanda o reservatório supre o excesso de demanda. E aí, isso tudo aqui, a gente considera essas variações aí para dimensionar o sistema, as tubulações que vão transportar água, porque a gente vai ter picos, né? Então, e a tubulação tem que dar conta desse pico de vazão, né? E aí isso tudo a gente deve considerar também no projeto. Então, a gente vai utilizar de coeficiente de variação também no cálculo de vazão de projeto, né? Pois aqui eu vou estar mostrando aqui na aula o exemplo, né? Como é que são arranjados esses coeficientes, né? Mas explicando que conceitualmente a gente trabalha com dois coeficientes, né? O coeficiente de variação diária, que é o coeficiente do dia de maior consumo, ou seja, né? O dia de maior consumo no ano. Então, considerando que a gente tem as variações de clima, de temperatura com as estações do ano. Então, isso também vai variar de lugar para lugar, né? Mas a gente tem então estações mais frias, estações mais quentes, né? E aí, então nas estações mais quentes você tem um pico de consumo e nas estações mais frias então o menor consumo. Você tem aqui o consumo médio e aí e esse pico, né? E aí, o quanto esse pico é maior em relação ao valor médio. Então esse é o K1. Tem aqui, foram feitos uma série de estudos aí desses coeficientes para localidades, né? Então a gente teve aqui estudos aqui, né? São Paulo capital, São Paulo interior, aqui o Azevedo Neto, aqui as recomendações para o Brasil no geral, né? Recomendações de projeto, né? Aqui estudo da CETES para Valinhos e Iracemápolis, né? Estudo aqui Barcelona, Espanha, Estados Unidos, Canadá, enfim, né? Região metropolitana de São Paulo, no setor Lapa, né? E aqui a gente tem diferentes coeficientes, né? Então, vocês estão vendo que 1,5, 1,25, o que a gente usualmente utiliza, né, para projetos no Brasil aqui, que antigamente era até a recomendação da norma, né, da antiga norma, né, projetos aqui que essa PNB, né, já não é mais ativa, é o valor de K1 de 1,2. Ou seja, você tem um aumento de 20% aí num dia de maior pico, né? Como eu falei, né, isso aqui é o valor que a gente vamos estar utilizando, então, que é cabível, né, quando vocês estão fazendo projetos no Brasil, né? Mas, por exemplo, se vocês estiverem fazendo em outra localidade dos Estados Unidos, por exemplo, vocês vão ver outros valores. Então, aqui, 1,2 a 3. Isso também está relacionado a questões
particulares aí de hábitos culturais, enfim, todas aquelas coisas também de consumo, né? Então, isso aqui. E aí, outro coeficiente, né, é o coeficiente da hora de maior consumo, ou seja, quanto que você varia o consumo ao longo do dia, e aí você também vai pegar o pico em relação ao valor médio, né? Então, e aí a gente tem lá que o pico maior está, né, na hora do almoço, né, pelo preparo de alimentos, que vai demandar mais água, enfim, né, mais pessoas ativas, né? E aqui, enfim, a gente também tem vários valores, e a recomendação aqui da antiga norma de projeto é de 1,5, o K2, né, o valor de 1,5. Então, gente, quem quiser saber um pouco mais aí sobre essas questões de consumo de água, né, eu recomendo aí que consulte ali o livro do Tsuchiya, né, o abastecimento de água, né. Tem aí um capítulo só falando de consumo de água, e aí você, enfim, pode também complementar aí mais algumas informações sobre o tema aqui, certo? Então a gente se vê até o próximo vídeo.